Olá! Já há um bom tempo temos visto diversas situações polêmicas sobre a atuação da Polícia Militar em manifestações pelo país. Dia 7 de setembro, em uma manifestação na Beira-Mar aqui de Fortaleza, advogados foram agredidos pela PM. A OAB se posicionou e defendeu o direito de livre manifestação. No debate de hoje, vamos tentar entender um pouco melhor essa relação manifestantes e Polícia Militar. Estamos aqui com o Deodato Neto, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. Obrigada a você. E com Alan Barros, jornalista e editor web do Diário do Nordeste. Bem-vindo, Alan. Obrigado, Poliana. O Alan, inclusive, estava conversando que a gente vai falar hoje dessa questão do livre direito às manifestações e também, assim, da atuação da polícia dentro desse cenário, né? Dessas aglomerações, desse momento aí, que é direito, de fato, da sociedade de se manifestar nas ruas, nos locais públicos, né? E o Alan comentou que foi em 2013. 2013, estava numa manifestação, tá até para você falar melhor depois, e foi atingido com a bala de borracha e tal. É uma cena que a gente tem visto cada vez mais comum, Deodato. E aí, a que você atribui, de repente, esse confronto constante polícia-população dentro desse cenário de manifestação? Bom, primeiro dizer, Poliana, que é importante trazer esse assunto, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? E já há alguns anos aqui no Brasil, essa onda de manifestações e uma onda de intolerância também por parte de determinado segmento da sociedade. E dizer em relação a isso que as manifestações elas são asseguradas à população pela Constituição Federal, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, né? E essas manifestações elas devem ser garantidas pelo poder público, pela polícia também no caso, né? Pelos demais órgãos públicos que são os responsáveis pela organização, né? Por exemplo, do trânsito, né? Em relação a isso, e deve ser garantido. Então não pode haver como a gente está vendo em alguns locais, inclusive agora recente aqui também em Fortaleza, esse confronto entre polícia e manifestantes. Afinal de contas, os manifestantes estão exercendo um direito de livre manifestação, de livre expressão. Isso tem que ser, em vez de ser combatido, tem que ser garantido pela polícia. O que o senhor acha por que existe essa relação ainda de enfrentamento? Existe um desgaste da polícia com a sociedade, uma falta de preparo, uma falta de entendimento dos dois polos? Existe, primeiramente, eu acho que é uma questão histórica, né? Se a gente for buscar na história, sempre existiu essa espécie de confronto, mas eu acho que a polícia já deveria amadurecer nesse sentido de respeitar essa manifestação, né? Essa livre manifestação, respeitar o pensamento das pessoas. Às vezes as pessoas defendem manifestação bandeiras como a própria desmilitarização da polícia, que é uma bandeira defendida por grande parte, inclusive, da própria polícia, mas que às vezes quando isso é exposto numa manifestação, os policiais eles se sentem ofendidos, né? Como aconteceu agora recente, eles se sentiram ofendidos e se colocando como se houvesse uma dualidade entre a polícia e o manifestante, quando na verdade o manifestante ele está querendo, ele está defendendo uma ideia que pode até beneficiar a própria polícia. Doutor Deodato, como é que a justiça entende em relação às vítimas de agressão? Em 2013, de 2013 a 2016, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo ela tem um balanço de que nesse período 208 jornalistas foram agredidos durante essas manifestações por forças policiais enquanto trabalhavam. E em 2013, o fotógrafo de São Paulo, Sérgio Silva, ele acabou sendo atingido por uma bala de borracha e perdeu a visão. E recentemente a justiça ele ajuizou uma ação contra o Estado. E a decisão da Justiça de São Paulo foi que ele tinha culpa, a culpa era exclusivamente dele por ter se posicionado entre os manifestantes e a polícia militar. É como se a polícia não tivesse essa culpa por ele ter sido atingido. Eu queria saber como é que, enfim, de forma geral, o entendimento Esse entendimento aí, em tese, é um verdadeiro absurdo, porque o jornalista, tão grave quanto a agressão ao manifestante, é a agressão a uma pessoa que está fazendo o seu trabalho naquele local, né? Então, agora, assim, cada caso é um caso, né? Não conheço especificamente esse caso. Agora, quem se sente prejudicado por essas agressões policiais deve procurar os meios legais. Por exemplo, no caso aqui de Fortaleza mais recente, está sendo apurado pelo Ministério Público, pela Controladoria Geral de Disciplina do Estado do Ceará, né? A própria OAB tomou a frente nessa questão
da busca pela apuração dos fatos, né? Eu acho que a polícia deve ter a maturidade de ter a consciência de que está exercendo uma função nobre, que é a segurança da população, na integridade, e não pode estar se confrontando com o manifestante. É óbvio que se houver eventualmente alguém que esteja depredando um patrimônio público ou mesmo particular, se houver alguém que esteja fora da legalidade dentro daquela manifestação, aquilo deve ser repreendido proporcionalmente ao que está acontecendo, né? Não pode, como a gente está presenciando em alguns casos, uma resposta totalmente desproporcional, né? Como foi o caso aqui de Fortaleza, que está sendo apurado. É exatamente sobre esse caso que desde o começo o senhor citou, dia 7 de setembro, para contextualizar, né, dia 7 de setembro, foi feita uma manifestação ali na Beira-Mar, né, pela população, era contra o atual governo, no caso Temer, né, e aí houve toda essa confusão, os policiais parece que cercearam dos dois lados da pista os manifestantes, né, e aí começou uma confusão, bala de borracha, spray de pimenta, e os advogados, né, tentaram chegar até a polícia para poder explicar, olha, sou advogado, que gostaria de tentar mediar aqui algum processo. Inclusive defensores públicos, conheço advogados que estavam lá também, que tentaram intermediar e me passaram que foi uma intervenção altamente desproporcional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse dia e as consequências o que se que a OAB fala, está que fazendo. a gente já viu em vídeos, né? Sim. É que haveria algumas pessoas que estavam jogando pedra em um prédio particular, e a polícia chegou lá, sendo que chegaram muitos carros da polícia e já chegaram agredindo, pessoas que estavam caminhando na beira-mar foram agredidas, e a nossa preocupação, em primeiro lugar, é o seguinte: primeiro, por a gente ter notado a criminalização de alguns movimentos sociais. Determinadas manifestações você não vê uma ação truculenta da polícia, e quando são outros movimentos sociais você vê algum abuso, né? Isso a gente tenta combater, né? Inclusive conversando com a própria polícia. Por sinal, um dia antes daquela manifestação, a gente tinha feito um seminário entre direitos humanos e polícia exatamente para poder tentar desmistificar essa falsa dualidade, esse falso antagonismo entre direitos humanos e polícia, né? Quando na verdade esse falso antagonismo que a própria polícia divulga, na verdade prejudica mais ainda o próprio policial, que vive em situações extremamente precárias, né? Mal remunerado. Também está numa situação complicada, né? Também está numa situação complicada, ele se coloca contra pessoas, contra os direitos humanos, e até perdendo uma ferramenta, um instrumento que pode ajudar na própria profissão dele. Doutor Deodato, você acha que no processo de formação da Polícia Militar falta hoje uma capacitação em relação aos direitos humanos? Apesar de que a gente já constata alguns avanços, né, na formação humanística dos policiais, a gente ainda encontra muitas dificuldades, né? Alguns policiais que não têm tanta importância, apesar de fazer o curso na Polícia de Direitos Humanos, ele não dá tanta importância. Acaba esquecendo que está exercendo ali uma função nobre e uma função que a polícia exerce de protetora dos direitos humanos. Às vezes, quando as pessoas falam, porque lá vem os direitos humanos, quem são os direitos humanos? Né? Direitos humanos são vários organismos, inclusive a polícia, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a OAB, são vários organismos que defendem a legalidade, que defendem o Estado Democrático de Direito, a sujeição às leis, né? Ninguém defende que a polícia tenha que alisar criminosos, como o pessoal diz, né? Os jargões, né? Os jargões mais populares. Ninguém defende isso. A gente defende que a polícia atue de acordo com a lei, né? Afinal de contas, a polícia também está sujeita à lei. Os juízes estão sujeitos à lei, os cidadãos estão sujeitos à lei. Doutor Deodato, você falou desses jargões, né? Até que pontos você acha que a sociedade, ao reproduzir jargões, bandido bom é bandido morto, esses jargões meio retrógrados, até que ponto você acha que a sociedade, em geral, ela acaba legitimando essa postura? Bom, primeiro que eu acho que quem usa esses jargões ou está demonstrando a própria ignorância ou algum preconceito, ou às vezes os dois, né? Inclusive a gente combate muito esses programas policialescos, né? Que divulgam muito essa ideia. E, na verdade, quando esses programas, muitos deles estão totalmente ao arrepio da lei. Cada reportagem daquelas, eles infringem pelo menos uns 20 dispositivos legais, né? Então, eles mesmo têm um interesse de divulgar
esse falso antagonismo entre direitos humanos e polícia militar, né? De fato. Então aí a torcida é para que a gente consiga realmente um equilíbrio, né? Até porque a gente tem que entender a polícia também. Eles querem os direitos deles, eles também... a gente sente que também, como você falou, existe uma reclamação também como se eles se sentissem como se fosse uma oposição mesmo à sociedade, como se fossem sempre pessoas agressivas, né? Então a gente tem que ver onde é que está aí esse meio termo para tentar equilibrar. Porque tanto a polícia tem que estar bem, né? E fazendo seu papel, quanto o cidadão tem que ter a liberdade também. E a polícia tem que ter essa noção de que exerce uma função extremamente nobre para a sociedade. Exatamente. Né? E não se colocar como se fosse um adversário. Essa sensação, né? Exato, um adversário de direitos. Muitas vezes você tem medo de se manifestar publicamente com medo de um policial, né? O que é um extremo absurdo. Né? A gente, afinal de contas, vive num Estado democrático onde todo mundo pode opinar, inclusive opinar pela extinção da militarização da polícia, que as próprias associações militares defendem, né? Algumas delas. Né? Existe uma discussão no Congresso há muitos anos sobre a desmilitarização, que não quer dizer desarmamento, né? A discussão sobre a questão do ciclo completo, são questões que nós, por exemplo, do Direitos Humanos, estamos junto dessas lutas dos policiais, mas que os policiais também têm que abrir a cabeça de que devem... Abertura para esse entendimento. Né? Abertura para esse entendimento e que devem reconhecer o direito à livre manifestação. Às vezes as pessoas que criticam alguma determinada atitude da polícia, a polícia vem depois e diz, você agora quer... Você vem atrás da polícia pedindo ajuda, mas antes você estava reclamando da polícia. Quer dizer, totalmente absurdo. Quer dizer que eu não posso mais, só porque eu defendo determinado posicionamento, eu vou ser contra a polícia. Ok, obrigada, Deodato Neto, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Obrigado pela oportunidade aí, pelo convite. Tá ótimo, obrigada também. E o Alan Barros, jornalista, editor web do Diário do Nordeste. Eu que agradeço o convite, Poliana. Obrigado. Tá ótimo, até a próxima, tá? Até a próxima. Você, obrigada por ter ficado com a gente aqui novamente na TV OAB Web. Temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas. Fica ligado no canal OAB-CE na TV e curte a gente. Fica agora com a palavra do presidente Marcelo Mota. Tchau, tchau. Olá, colegas, advogados e advogadas. Mais uma grande vitória da OAB. Conseguimos restabelecer o sagrado direito de você, colega advogado e advogada, poder sacar o seu alvará mesmo no período de greve. A OAB interpôs um agravo regimental que foi apreciado pelo Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e tivemos provimento, ou seja, êxito, sucesso total. Queria destacar também no segundo momento em que a Operação Expresso 150 está no Ceará, aprofundando as investigações acerca de vendas de liminares em plantão no TJ. Sobre esse ponto, a OAB apoia integralmente as investigações e também contempla que o sagrado direito das prerrogativas sejam rigorosamente obedecidos. Os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório devem ser enaltecidos. E também requeremos formalmente à Polícia Federal e ao STJ que nos forneçam essas provas para que o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB as analise de forma isenta e, se achar conveniente, se encontrar indícios, que instaurem processos para apurar eventuais faltas. É a OAB cada vez mais enaltecendo e valorizando a classe dos advogados.